Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos nada, Deus é tudo. Pai, te amamos. Continua a divina vontade, olhando em nossos olhos, escutando em nossos ouvidos, falando em nossas bocas, respirando em nossos respiros, circulando em nosso sangue, palpitando em nossos corações, amando e perdoando em nós, movendo em nossos movimentos, sofrendo em nossos sofrimentos, e nossas almas, unidas à tua vontade, sejam os crucifixos viventes e imolados para a glória do Pai. Orando em nós, e depois oferece-te a ti mesmo esta oração, como nossa, para satisfazer-te pelas orações de todos e para dar ao Pai a glória que deveriam dar todas as criaturas. Amém. Luísa, pequena filha da divina vontade, continua em nosso meio, vivendo e difundindo o reino da divina vontade. Amém. Jesus, creio em teu amor por mim. Faço meu tudo e a todos em tua vontade, porque te amo e quero amar-te, louvar-te, dar-te graças e reparar-te e compensar-te por mim e por todos, e em todos, em tua divina vontade, junto com Maria Santíssima e Luísa. Amém. Vem, santos anjos, toca a fronte de quem lê os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, para selar em suas frontes o Espírito Santo e assim infundir neles a luz para que possam compreender as verdades e o bem que estes escritos contêm. Luz da sabedoria eterna, nos revela o grande mistério de Deus Pai e do Deus Filho, unidos em um só amor. Amém. Senhor Jesus, que escolheu o sacerdote São Aníbal para fazer dele um insigne apóstolo da oração, pelas vocações e um verdadeiro pai dos órfãos e dos pobres, por seus méritos e por sua intercessão, manda muitos e santos sacerdotes e apóstolos à tua igreja. Faz que tudo seja para a tua maior glória e para o bem de nossas almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiat. Obrigado, Eliane. Você já pode começar com a leitura. Capítulo 6. Jesus continua sua obra na alma de Luísa. Ele a separa de si mesmo, purificando tudo dentro do seu coração. Quando o Divino Mestre me libertou do mundo externo, pôs então a mão a purificar o interior, e com voz interior me dizia: agora estamos sozinhos, não há mais quem nos perturbe. Não estás agora mais contente que antes, onde devia contentar a tantos e a tantos? Vê, é mais fácil agradar um só. Deves fazer de conta que estamos sozinhos no mundo. Promete-me ser fiel e eu verterei em ti tantas graças que tu mesma ficarás maravilhado. Depois continuou a dizer: sobre ti fiz grandes desígnios, sempre e quando tu me corresponderes. Quero fazer de ti uma perfeita imagem minha, começando desde o meu nascimento até minha morte. Eu mesmo te ensinarei um pouco cada vez, o modo como farás. E acontecia assim, todas as manhãs, depois da comunhão,
Dizia-me o que devia fazer no dia. Direi tudo brevemente, porque depois de tanto tempo é impossível poder dizer tudo. Não me lembro bem, mas parece que a primeira coisa que me dizia era que o necessário para purificar o interior do meu coração seria o aniquilamento de mim mesmo, isto é, a humildade. E continuava dizendo-me: vê, para fazer com que eu derrame as minhas graças no teu coração, eu quero fazer-te compreender que por ti nada podes. Eu cuido muito bem daquelas almas que atribuem a si mesmas o que fazem, querendo usurpar-me as graças. Ao contrário, com aquelas que me conhecem a si mesmas, eu sou generoso em verter a torrentes minhas graças, sabendo muito bem que nada se refere a elas mesmas. Agradecem-me e têm a estima que convém, vivem com medo de que, se não me corresponderem, posso tirar-lhes o que lhes dei, sabendo que não são coisas próprias. Pelo contrário, nos corações que exalam soberba, nem sequer posso entrar neles, porque afiflados de si mesmos, não há lugar onde eu possa me colocar. Os miseráveis não levam em conta minhas graças e vão de queda em queda até a ruína. Por isso, quero que neste dia faças contínuos atos de humildade. Quero que estejas como um menino, uma menina envolta, um menino envolto em fraldas, que não pode mover nem sequer um pé para dar um passo, ou uma mão para agir, senão que tudo o espera da mãe. Assim estarás junto a mim, como um menino, rogando-me sempre que tu que te assista, que te ajude, confessando-me sempre teu nada, em suma, esperando tudo de mim. Obrigado, Eliane. Então, vemos aqui como Jesus continua com a purificação do coração de Luísa. Na semana passada, no volume 1, capítulo 5, separava Luísa do mundo exterior, né? E Jesus ensinava o valor do silêncio, de afastar o mundo interior dos pensamentos, das imaginações de criaturas, esse barulho interior. Aqui continua essa purificação do coração de Luísa. Jesus disse: agora estamos sozinhos. Isto é muito importante, porque viver na divina vontade é um intercâmbio de vida. É Jesus e a alma. Não há mais quem nos perturbe, mas estás agora mais contente que antes, onde devia contentar a tantos e tantos. É mais fácil agradar um só. Deves fazer de conta que estamos sozinhos no mundo. A semana passada também o segredo que Nossa Senhora ensinou a Luísa era fazer de conta que a alma está sozinha no mundo com Jesus e que a alma deve contentar em todo a Jesus. O mesmo ensinamento, né? O mesmo ensinamento. Estamos Jesus e a alma, e as coisas que me rodeiam sempre é olhar a Jesus em cada acontecimento, para ter esse diálogo interior e contínuo com nosso Senhor. Quando estou trabalhando com o chefe,
quando estou na casa, fazendo as tarefas, atividades domésticas, né? Vamos todo com Jesus, em Jesus, o vizinho, a pessoa que bate as mãos e precisa alguma coisa, né? Sempre o próximo, ver a imagem de Jesus e Jesus que está pedindo para mim alguma coisa, né? Promete-me ser fiel e eu verterei em ti tantas graças que tu mesma ficarás maravilhada. Jesus quer assombrar. Vamos ficar maravilhados com este dom, essa chuva de graças tão grandes que Deus tem preparados para cada um de nós. Sobre ti fiz grandes desígnios. Quero fazer de ti uma perfeita imagem minha. Uma perfeita imagem minha. Imagem e semelhança de Jesus. A imagem, nosso ser, corpo, alma, espírito, é trino. Deus é trino. Nós temos uma trindade em nós. Temos inteligência, memória e bondade humana. O selo trino na alma, que são as potências. Mas também em nosso obrar deve reflejar o obrar divino. A semelhança está ligada aos atos divinos. Com o dom da divina bondade operante em nós, podemos fazer atos divinos, fundidos sempre em Jesus, repetindo a vida de nosso Senhor em nós, em cada um de nossos atos. Começando desde o meu nascimento até minha morte. E Jesus diz para Luísa e para cada um de nós, eu mesmo te ensinarei um pouco cada vez. Por isso vamos domingo a domingo, um pouco. Cada lição devemos meditar profundamente e levar a nossos atos cotidianos essas lições, para que não fique uma teoria, mas seja bem prático todos estes ensinamentos que nosso Senhor vai compartilhando conosco. Um pouco cada vez, um modo como o farás. Hoje vamos a ver aqui, neste capítulo 6, o ensinamento é a humildade, porque a primeira coisa me dizia que é o necessário para purificar o interior de meu coração seria o aniquilamento. Uma palavra que tem o significado de reduzir a nada. Aniquilamento de mim mesma. Isto é a humildade. A humildade como primeiro passo para o aniquilamento. Quando a alma tem a nada, a alma reconhece que tudo vem de Deus, né? E que é a vontade de Deus, é a fonte de todos os bens que a alma vai agindo, né? Em cada trabalho que ela vai fazendo, né? Então, sempre a fonte é Deus, ela é nada, mas uma nada amada infinitamente por nosso Senhor. E devemos, para ser nada, esvaziar-nos de nossos pensamentos humanos, intenções humanas, projetos, desejos humanos, interesses, expectativas que têm as outras pessoas de cada um de nós, para pensar com os pensamentos divinos, os pensamentos de Jesus em cada um de nós. Também desejar amar com o desejo e o coração divino de nosso Senhor. Então, vamos a esvaziar-nos de nossos modos humanos para dar vida aos modos divinos de nosso Senhor. E a primeira lição é a humildade. B.
para fazer com que eu derrame as minhas graças no teu coração, quero fazer-te compreender que por ti nada podes. Eu, por mim mesmo, nada posso. Então, eu preciso de Jesus em cada instante da minha vida. Eu por mim mesmo nada posso. Então, eu quero viver nessa inseparabilidade de meu amado Jesus. E Jesus continua: eu cuido muito bem daquelas almas que atribuem a si mesmas o que fazem, querendo usurpar-me as graças. Ladrão de graças, né? Quando o bem que estou fazendo, não reconheço que a causa, o autor e o autor e o actor é Jesus. Ao contrário, com aquelas que conhecem a si mesmas, eu sou generoso em verter a torrentes minhas graças, sabendo muito bem que nada se refere a elas mesmas. Agradecem-me e têm a estima que convém. Vivem com medo e o santo temor como um dom do Espírito Santo. Vivem com medo de que, se não me corresponderem, posso tirar-lhes o que lhes dei, sabendo que não são coisas próprias. Pelo contrário, nos corações que exalam soberba, nem sequer posso entrar neles, porque, inflados de si mesmos, não há lugar onde possa me colocar. Os miseráveis não levam em conta minhas graças e vão de queda em queda até a ruína. Então, o peligro da soberba. Devemos ter atenção. Por isso, Jesus quer a vida na divina vontade, uma vida em humildade profunda, mas também, mais que humildade, é nossa nada. Porque a alma diz, tudo bem provém de Jesus. E Jesus vai ensinando a Luísa como purificar o coração da soberba com contínuos atos de humildade ao longo do dia. E como vamos a praticar essa humildade? Vamos a ser meninos envoltos em fraldas. O menino não pode mover nem sequer um pé para dar um passo. Eu vou dar um passo, Jesus, vem comigo. Não pode mover uma mão para agir, senão que tudo o espera da sua mãe. Então aqui nós vamos esperar tudo de Jesus. Assim, cada ato que vamos a fazer, o autor do ato vai ser Jesus em nós. Assim estarás junto a mim como um menino. Por isso o reino é dos meninos, das crianças, rogando-me sempre que te assista. Vem Jesus, fazê-lo em mim, ajuda divina, confessando-me sempre teu nada, esperando em suma tudo de mim, esperando tudo de Jesus, porque eu sou nada e preciso sempre dele. O catecismo, acho que é o número 2558, depois podemos corroborar, ratificar bem. Diz, quando fala sobre a oração, de onde é que falamos a orar? Porque o catecismo coloca a humildade como uma disposição necessária para poder entrar em diálogo com nosso Senhor, e reconhecer a condição de criatura. De onde é que podemos falar a orar? Das alturas do nosso orgulho e de nossa bondade própria? Ou das profundezas
de um coração humilde e contrito. Aquele que se humilha é que é elevado. A humildade é o fundamento da oração. Portanto, também de nossa relação com Deus. Não sabemos o que havemos de pedir para rezarmos como deve ser. A humildade é a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. É uma frase de Santo Agostinho, né? Sempre o homem está mendigando o amor de Deus, a graça de Deus. Aqui, o dom também da divina bondade requer a disponibilidade da criatura, a pequenez da alma e o reconhecimento do meu nada. Santo Agostinho tem uma carta onde ele fala para Dioscoro sobre a humildade, como a humildade é um jeito de vida do católico, né? Uma forma de ser e de relacionar-se consigo mesmo, com Deus e com os demais. Se você tem a carta, Ana, pode ler agora o trecho. Sim, boa noite a todos. Obrigado. Desejo, meu Dioscoro, que te submetas com toda a tua piedade a este Deus e que procures perseguir e alcançar a verdade não de outra forma que não seja a que foi garantida por aquele que foi Deus. E por isso viu a fraqueza dos nossos passos. Esse caminho é, primeiro, humildade. Segundo, humildade. Terceiro, humildade. E todas as vezes que me perguntares, te direi o mesmo. Não é que faltem outros pretensos preceitos, mas se a humildade não precede, acompanha e segue todas as nossas boas ações, de modo que olhamos para ela quando nos é proposta, juntamos-nos a ela quando se aproxima de nós, e nos deixamos subjugar por ela quando nos é imposta. O orgulho arrancará tudo das nossas mãos quando já estamos a congratular-nos por uma boa ação, pois os outros vícios devem ser temíveis no pecado, mas o orgulho também deve ser temido nas próprias boas obras. Os empreendimentos que executamos saudavelmente podem perder-se devido ao apetite por elogios. Se me perguntas, e tantas vezes quanto me perguntares sobre os preceitos da religião cristã, gostaria sempre de me desabafar com humildade, mesmo que a necessidade me obrigue a dizer outras coisas. Obrigado. Então, aqui vemos a importância da humildade. A palavra de Deus em São Tiago 4, Deus diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Importante aqui quando Santo Agostinho fala que a humildade deve acompanhar sempre, começar, acompanhar e acabar todas nossas boas ações. E ter atenção que o orgulho não esteja presente em nossas boas ações, porque e o apetite de alabanças, né? Porque isso mancha a ação que estamos fazendo. Podemos agora continuar, Eliane, com o ponto 7 e ter como tarefa
o exercício contínuo de atos de humildade, né? Como esses meninos que esperam tudo da sua mãe. Jesus conduz a alma à verdade do seu próprio nada. Então procurava fazer tudo quanto podia para satisfazê-lo. Diminuía-me, aniquilava-me e às vezes chegava a tal ponto de sentir quase desfeito meu ser, de modo que não podia agir, nem dar um passo sequer, um respiro, se ele não me sustentasse. Além disso, eu não me via tão mal que tinha vergonha. Além disso, eu me via tão mal que tinha vergonha de me deixar ver pelas pessoas, sabendo que sou a mais feia, como na realidade eu ainda sou. Então, tanto quanto podia fugir deles, e dizia a mim mesmo: se soubessem como eu sou ruim, se pudessem ver as graças que o Senhor está me fazendo, entre parênteses, porque eu não dizia nada a ninguém, e que ainda sou a mesma, como me teria um horror. Depois, na manhã em que ia de novo a comungar, parecia que Jesus, ao vir a mim, fazia festa pelo contentamento que sentia ao me ver tão aniquilado. Dizia-me outras coisas sobre o aniquilamento de mim mesma, mas sempre de uma maneira diferente da anterior. Acredito que não uma, mas centenas de vezes ele falou comigo. E se ele me tivesse falado milhares de vezes, teria sempre novas maneiras de falar sobre a mesma verdade. Meu divino mestre, quão sábio és, se ao menos te tivesse correspondido. Lembro-me de uma manhã, quando ele me falava sobre esta mesma virtude, disse-me que por falta de humildade havia cometido muitos pecados e que se eu tivesse sido humilde, teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Ele me fez entender como o pecado era feito, a afronta que este miserável verme tinha feito a Jesus Cristo, a ingratidão horrenda, a impiedade enorme e o dano que tinha causado à minha alma. Obrigado. Okay. Então, Luísa procurava fazer quanto podia para satisfazê-lo. Aniquilava-me e às vezes chegava a tal ponto de sentir quase desfeito meu ser, de modo que não podia agir, nem dar um passo. Luísa era muito tímida, ela me veia tão mal que tinha vergonha de me deixar ver pelas pessoas. Por isso fugia das relações sociais, sabendo que sou a mais feia, como na realidade eu ainda sou. Mas porque nosso Senhor está trabalhando fortemente em seu coração e está ensinando para ela o interior da alma quando tem todas essas impurezas, porque frente à pureza divina e à santidade divina, a alma sempre fica enlodada, fica sucia, feia. Então, Luísa também fugia das pessoas. Ela sempre queria manter essa intimidade com Nosso Senhor. E enquanto podia fugir delas,
e dizia a mim mesma: oh, se soubessem como eu sou ruim, e se pudessem ver as graças que nosso Senhor está me fazendo, porque eu não dizia nada a ninguém. E é importante também, porque Luísa sempre conserva essas revelações de Nosso Senhor em seu coração, no coração dela. Hoje é muito comum fazer públicas as revelações de Jesus. E aqui é signo de autenticidade quando a alma não quer ter protagonismo. Luísa, tudo o que ela escreveu é pela obediência à igreja e aos confessores, não por ter soberba o protagonismo dela, buscar, procurar ser reconhecida no mundo. Porque não dizia nada a ninguém, e que ainda sou a mesma. Eu estou mudando com os meus. Aqui podemos perguntar: estou mudando com os ensinamentos divinos de Jesus? Porque Luísa, ainda sou a mesma, dizia ela, né? Jesus faz tantas revelações, tantas lições, derrama tantas graças à minha alma, e eu continuo. É a fraqueza humana, mas quando continuemos a leitura, vamos vendo o crescimento da Luísa. Jesus quer ir pouco a pouco com cada um de nós. Então, não devemos perder o ânimo, e procurar sempre ser fiéis, pequenos, mas fiéis. Eu sou nada, te necessito, Jesus, venha fazer isto comigo. Eu quero viver em tua divina bondade, em cada ato, dizer continuamente. Depois, na manhã, em que ia de novo a comungar, parecia que Jesus, ao ouvir a mim, fazia festa pelo contentamento que sentia ao ver tão aniquilada. Porque ele agora pode fazer tudo, Luísa. Não é que ele está contente por a destruição da criatura, sino que quando a criatura se reconhece nada e depende totalmente dele, ele fica feliz, porque ele pode agir como Deus que ele é. Não fica restringido na alma. Dizia-me outras coisas sobre o aniquilamento de mim mesma, mas sempre de uma maneira diferente da anterior, porque Jesus sempre é novo. E quando não entendemos uma lição, ele ensina de outro jeito, para que podamos entender bem o que ele está pedindo. Acredito que não uma, mas centenas de vezes ele falou comigo. E se ele me tivesse falado milhares de vezes, teria sempre novas maneiras de falar sobre a mesma verdade, porque ele é o ótimo mestre, o mestre com sabedoria divina, a sabedoria mesma do Pai Celeste, a sabedoria encarnada. O meu divino mestre, qual sábio és, se ao menos te tivesse correspondido. Luísa lembra de uma manhã, quando Jesus lhe disse que por falta de humildade havia cometido muitos pecados. Por isso, a humildade é um resguardo, cuida nossa alma de cair em pecados. E que se eu tivesse sido humilde,
teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Quando nos afastamos de Jesus, fazemos muito mal. Primeiro, a nossa alma, que fica contaminada, que fica impura. E depois ao próximo e a Deus. Ele me fez entender como o pecado era feio. Então, aqui também, à medida que nós vamos lendo, devemos rejeitar o pecado, afastar-nos do pecado grave e o mínimo pecado também. A afronta que este miserável ver-me tinha feito a Jesus, a ingratidão horrenda, a impiedade enorme e o dano que tinha causado a minha alma. Porque a consequência a recebe a alma. O livro dos Provérbios diz, capítulo 80 e versículo 36, aquele, porém, que pecar contra mim, fará mal à sua alma. Por isso Deus não quer que a alma cometa pecados, Porque não é só uma ofensa para Deus, também é o dano grande para a alma, é a morte da alma, porque a vida da alma é Deus, só Deus. Agora continuamos, Eliane. 8. A alma sofre pelos pecados e faltas cometidas, mas Jesus não quer que ela perca tempo pensando novamente em seu passado. Fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para reparar. Fazia algumas mortificações, pedia outras ao confessor, mas poucas me eram concedidas. Assim que todas me pareciam sombras e não fazia outra coisa que pensar em meus pecados, mas sempre mais estreitada a ele. Tinha tanto medo de me afastar dele e de agir pior que antes, que eu mesma não sei explicar. Não fazia outra coisa quando o encontrava. E dizer-lhe a pena que sentia por havê-lo ofendido. Pedia-lhe sempre perdão, agradecia-lhe porque tinha sido tão bom comigo e dizia-lhe de coração: olha, ó Senhor, o tempo que perdi, enquanto podia ter te amado. Então, não sabia dizer-lhe outra coisa senão o grave mal que tinha cometido. Finalmente, um dia, repreendendo-me, disse: esqueço-me das culpas. Não quero que penses mais nisto, porque quando uma alma se humilha, convencida de ter feito mal, e lavado a sua alma no sacramento da confissão, e está disposta a morrer antes de me ofender, pensar nisso é uma afronta à minha misericórdia. É um impedimento para estreitá-la ao meu amor, porque ela procura sempre, com a sua mente, envolver-se na lama do passado e impede-lhe de fazê-la levantar voo para o céu, pois sempre com essas ideias se fecham em si mesmas e se procura pensar nelas. E além disso, olha, eu já não me lembro de nada, eu esqueci perfeitamente. Tu vês alguma sombra de rancor da minha parte? E eu dizia: meu Senhor, és tão bom. Mas sentia-me partir o coração de ternura. E ele: bem, quererás levar adiante essas coisas? E eu: não quero. E ele: pensemos em amar-nos e em contentar-nos mutuamente. Daí em diante não pensei mais nisso. Fazia tudo o que podia para satisfazê-lo e lhe pedia que ele mesmo ensinasse o modo para reparar o tempo passado. E ele me dizia:
estou pronto a fazer o que tu queres. Vê, a primeira coisa que disse que queria de ti era a imitação da minha vida. Assim vejamos o que te falta. Senhor, dizia, falta-me tudo, não tenho nada. Bem, dizia, não temas, pouco a pouco faremos tudo. Eu mesmo conheço como és fraca, mas é de mim que deves tomar força. Pablo. Obrigado. Este capítulo também é muito importante, Eliane, porque Jesus não quer que perdamos tempo pensando em nossos passados que já estão perdoados na infinita misericórdia divina. E Luísa, quando Jesus ensina para ela o mal da soberba e a importância da humildade, ela fica horrorizada porque não sabia fazer como reparar o passado. E ela fazia mortificações, falava com o confessor, pedia outras mortificações para reparar e poucas lhe eram concedidas. Assim, todas pareciam-lhe sombras e não podia fazer outra coisa que pensar em seus pecados passados, mas nunca perdendo a união com ele. E Luísa tinha medo de afastar-se dele e de agir pior que antes. Então, mas ela não ficava tranquila, não fazia outra coisa quando o encontrava que dizer-lhe a pena que sentia por havê-lo ofendido. Pedia-lhe sempre perdão, e aqui nós podemos pedir perdão por nós e por todos os nossos irmãos que nunca, jamais pedem perdão a Deus, por as ofensas, as faltas cometidas, os pecados. Agradecia-lhe porque tinha sido tão bom comigo e lhe dizia de coração: ó Senhor, o tempo que perdi, enquanto poderia ter te amado. E aqui é o ensinamento. Quando nosso Senhor disse: esqueço-me das culpas. Não quero que penseis mais nisto, porque quando a alma se humilha, convencida de ter feito mal, e lavado a sua alma no sacramento da confissão, o sacramento que nos faz novos, um renascimento, está disposta a morrer antes de me ofender. Pensar nisso, continuar com esse pensamento, é sempre uma afronta à sua infinita misericórdia. E é um impedimento que cria a alma e que impede a ela voar aos braços de Nosso Senhor, estreitá-la ao meu amor, porque ela procura com a sua mente. Então, ter atenção que o inimigo não vença esta batalha, não seja triunfador através dos pensamentos. Ela procura sempre com a sua mente envolver-se na lama do passado e impede-me de fazê-la levantar voo para o céu, pois sempre com essas ideias se fecham em si mesmas e se procura pensar nelas, sim? Pois sempre com essas ideias se fecham em si mesmas, se procura pensar nelas. E além disso, olha, eu,
já não lembro de nada. Eu esqueci perfeitamente. Então, que grande é essa misericórdia. Tu vês alguma sombra de rancor da minha parte? E Luísa diz, não, meu Senhor é tão bom. E Jesus, bem, quererás levar adiante estas coisas? Não quero. Então, qual é o conselho de Nosso Senhor? Pensemos em amar-nos e em contentar-nos mutuamente. Então, essa é a consigna, dizemos aqui, em espanhol, a consigna, o tema. Pensemos em amar-nos e contentar-nos mutuamente. Meus pensamentos têm que estar fixos em amar a Jesus, em agradar a Jesus, dar glória a Jesus, dar vida a sua divina vontade em nossos pensamentos, né? Estamos vivendo um instante presente, né? O passado já foi, o passado já está perdoado, esquecido por Deus, e o futuro está em suas mãos, né? Está nas mãos de Deus. Também vai ser um futuro de luz, um futuro luminoso, um futuro de paz, um futuro de graça, porque vai ser com Jesus. O passado em Jesus, o presente em Jesus e o futuro em Jesus, sempre com Jesus. Aqui le pedia Luísa que Jesus ensinasse um modo para reparar o tempo passado. E Jesus lhe disse, estou pronto a fazer o que tu queres. Vê, a primeira coisa que disse que queria de ti era a imitação da minha vida. Assim, vejamos o que te falta. E ela diz, Jesus, falta-me tudo, não tenho nada. Bem, não temas. Pouco a pouco faremos tudo. Sempre é pouco a pouco, na metodologia divina, na pedagogia divina. Eu mesmo conheço como és fraca, mas é de mim que deves tomar força. Nós somos fracos, mas a força vem de Jesus, sempre de Jesus. Importante aqui quando Luísa quer reparar o passado, porque toda a nossa vida foi refeita por Nosso Senhor. Então, Ele reparou cada uma de nossas faltas cometidas no passado, as faltas de agora e as faltas que no futuro vamos cometer. Ele, na sua onividência divina, reparou todos os atos fora da divina vontade e ele refez o ato divino que nós devíamos fazer. Por isso, nós, fundidos na divina vontade, podemos, em Jesus, refazer nosso passado em modo divino. Os volúmenes posteriores vão ensinar isto. Mas, já desde agora, podemos, por exemplo, dizer em nossa oração, amado Jesus, livre e voluntariamente, através da tua humanidade, porque Ele é o nosso Redentor, que faz novas a todas as coisas, quero refazer em tua divina vontade cada ato de minha vida passada. E vamos pensando, podemos escrever isso também, na adoração eucarística, em um momento de oração profunda com Nosso Senhor, no meu quarto, na capela, na igreja, no parque. Um momento da minha concepção, os 9 meses no útero, o momento do nascimento, eu refaço unindo esses atos a os atos
do crescimento e do nascimento de Nosso Senhor. Assim como você nasceu na bondade do Pai Celeste, eu também quero nascer nela. Então, o momento da concepção e do nascimento unimos a o momento da concepção e nascimento de Jesus, porque ele está divinizando nossas concepções e nossos nascimentos. E assim vamos ato por ato. Por exemplo, eu quero me fundir com você no ato de estar bebendo o leite da minha mãe e junto com você em cada gota dizer a Nossa Senhora, eu te amo. Mãe de Nosso Senhor, eu te amo, Jesus, com tua bondade. Então, quando eu estava bebendo o leite de minha mãe, uno esse ato e eu não tinha consciência, né? Mas Jesus refez esse ato e uniu o ato dele de beber da Nossa Senhora o leite a nosso ato de beber, né? E divinizou esse ato. Em cada choro eu posso ligar e derreter os meus choros para santificar também a voz que saía da minha garganta e fazer companhia a Jesus em seu terno choro, com meu choro. A respiração, desde a primeira que você deu, eu quero, Jesus, fazer uma coisa com suas respirações. Fazemos uma nossas respirações com as respirações de Jesus, para respirar desde recém-nascido, como você respirou, o ar mais puro e santíssimo da bondade do Pai Celestial. Cada olhar que tive, do primeiro ao último que farei, coloco minha intenção de amarreos e derretaos todos a seus olhares, para que todos sejam divinizados por teus olhos e por teu olhar divino. Não queremos deixar nenhum pensamento que não seja refeito por tua própria mente desde o primeiro, abrindo meus olhos para a vida até o último que farei. Todos os meus pensamentos, eu quero que tenham vida nos teus pensamentos, na tua memória e na tua inteligência divina. E aqui podemos correr por o bautismo que meus pais me deram, lo refazemos solenemente e voluntariamente, mergulhando-nos na água da divina bondade, para que só Jesus, o nosso Senhor, o Mestre, o Pai, seja o Rei de nossa vida agora e sempre. Nossos sonhos, unidos aos sonhos de Jesus, também os jogos de criança, cada passo que você deu, podemos dizer para Jesus, quero unir meus passos de crianças e todos os que fiz até agora e tudo o que farei até o fim da minha vida, com o propósito de caminhar contigo mesmo pela rua de vossa bondade adorável e passo a passo, caminhando em teus passos, chegar aos pés do Divino Pai para dar-lhe o meu ininterrompido te amo. Cada palavra pronunciada ao longo da minha vida, fora da bondade divina e refeitas com tua voz, na minha, dizer em cada palavra te amo, te abençoo, te agradeço, te adoro. Nos jogos, no trabalho, podemos também pensar nas horas de estudo na escola, minhas comidas, todas as orações, os sacramentos, os atos naturais que fiz, dormir,
os afetos, sentimentos, minha vida de adolescente, jovem, idade adulta, já como idoso também, os sofrimentos ao longo de nossa vida, as dores, as enfermidades, tudo fundido aos atos de Jesus, para que sejam todos divinos. Jesus já viveu toda a minha história e como você viveu, como você gostaria que eu vivesse, podemos dizer, essa mesma vida que você viveu para mim, eu quero torná-la toda minha, sem deixar escapar um só ato que você viveu para mim. Quero repeti-lo instante a instante, momento a momento, ato a ato, em minha própria vida, para a tua glória e para o triunfo do teu fiat. E ser uma nova criatura, aquela que você pensou e sempre amou e sonhou. Muito bem, aqui fica como uma tarefa fazer esse passado em modo divino, refazer os nossos atos sempre fundidos na divina bondade com Jesus, tomando esses atos que Jesus fazia para nós e agora unir-los, para que todos fiquem divinos. Eliane, Sim, Pablo. você acha que podemos continuar com o ponto 9 ou já deixamos? Eu acho que já são 10 horas. Ok. Agora, né? Ou podemos fazer um pequeno espaçozinho para perguntas, porque esse tema agora de refazer os atos do passado em Jesus, tomar o modo divino, aquele modo que Jesus planejou para cada um de nós, é muito importante, porque abre uma forma de um modo de ver as coisas, porque o modo divino vai nos divinizando o passado, está divinizando o nosso presente. Então a gente está entrando mais adentrando na divina vontade, de uma certa forma. Né? É um ponto assim, fundamental, eu acho, que para começar a entender a grandiosidade da divina vontade, o que é a potência de um ato feito na divina vontade. Jesus diz para Luísa que os atos têm a característica da bondade com a qual eles foram feitos. Se os atos foram feitos com nossa bondade humana, tem a qualidade de humanos, são atos humanos. E todos nossos atos humanos são imperfeitos, né? Atos bons e atos maus que fazemos, né? Mas Jesus, como ele era Deus e homem, tinha bondade humana e bondade divina, e sempre sua bondade humana estava fundida à divina bondade. Então, agora ele, os atos que fazia, todos os fazia na sua humanidade com a bondade divina. Então, tornavam-se divinos esses atos. E ele nascia, e em seu nascimento unia teu nascimento, meu nascimento e o nascimento de todos os homens de todos os tempos. Como se sempre as crianças nasceram na divina bondade, porque esse era o plano divino. Assim como Adão foi criado na divina bondade, a descendência de Adão tinha que nascer na divina bondade, e cada ato devia ser feito na divina bondade. Então, meu pai, minha mãe não conhecia a divina bondade. Minha concepção não foi na divina bondade. Mas agora, Jesus disse, fica tranquilo, eu não tenho tempo, eu já refiz esse ato para você e está no ato eterno de Deus. Agora você, fundido em minha bondade, entra o ato eterno de Deus e toma
o nascimento divino que eu deixei para você, porque no meu nascimento eu estava tomando teu nascimento e o nascimento de todos os homens, e para que todos nasceram na divina bondade. E agora você pode apropriar-se, né? Tomar e incorporar esse nascimento. Então, na medida que nós vamos tomando os atos divinos de Jesus, o passado fica completo, e não temos vazios de amor. É uma graça, quando estamos vivendo neste intercâmbio de vida, agora já Jesus nos dá como dom a divina bondade, e com a divina bondade, como não tem tempo a divina bondade, podemos ir a um momento da adolescência, os pecados da adolescência, chorar com Jesus, pedir perdão, reparar com a sua reparação, porque já tudo foi feito por ele, e oferecer novamente isso ao Pai Celeste, mas com meu fiat, com meu agradecimento, com meu te amo, com meu louvor para Deus. E também os atos naturais, todos os atos de nossa vida. De aqui para diante, todos os nossos atos vamos fazendo com a bondade de Deus, mas os atos anteriores, tomamos os atos que fez Jesus por nós, né? E vamos unindo, tejiéndolos, entrelazándolos, em forma consciente, porque tudo isso foi feito por Jesus, mas eu não conhecia. Agora estou conhecendo. E agora, voluntariamente e intencionalmente, eu me fundo para renovar tudo esse agir de nosso Senhor, e os méritos e os efeitos que isso tem. Por isso, na oração, ao longo da semana, cada um de nós, podemos pensar, porque nesse capítulo de hoje, acho que é o capítulo 8 foi, né? Não lembro. Foi o 8, né? O 8, quando Luísa ficava preocupada pelo passado, né? Como posso reparar o meu passado? Ela pedia mortificações, pedia também práticas, né, ao confessor, uma obediência para poder reparar. E o confessor dava poucas para ela, né? Então aqui Jesus disse, bueno, o passado já ficou perdoado, você é uma nova criatura, você tem que continuar na fidelidade, na graça, na vida divina, porque uma vida não se forma com um só ato, uma vida sempre precisa de atos contínuos, senão vai ser atos na divina bondade, pero atos que são isolados, né? E devemos ter uma vida completa na divina bondade. Isso é verdadeira vida, né? Senão é uma santidade de atos divinos, mas não é uma santidade divina de vida divina. Porque a santidade divina pode ser de atos divinos ou pode ser de vida divina, que foi a santidade de Maria. Maria, o primeiro instante da sua concepção até o momento da Assunção, que foi assunta, o último ato dela aqui foi sempre na terra, até ser ascendida, assunta ao cielo, foi na divina bondade. Foi uma vida completa. Luísa, desde que ela começa a fundir-se na divina bondade, vai fazendo atos divinos. E tem, desde esse momento para diante, vida divina, mas o que acontece com a vida humana passada? Jesus disse, eu suplo o passado, supro o passado, e eu já refiz o passado em modo divino, mas agora eu deixo esses atos para você, e você voluntariamente tem que tomar toda essa vida divina, que eu deixei para você. E assim nós, na semana, quando vamos pensando em atos de nosso passado, que o Senhor trae a nuestra mente,
e a nosso coração, e eu ir com Jesus lá, e na divina bondade, eu, Jesus, te pido perdão, quando eu estava brigando com essa pessoa, né? E eu dizia palavrão e coisas, bueno, tudo isso, né? Eu reparo, refaço com a tua bondade, tomo teus atos que você deixou para mim, quando estavas refazendo, reparando tudo, e agora faço o meu, e eu te amo e amo a meu irmão, a minha irmã, te dou o amor divino, porque esse ato, Jesus não pudo ele viver esse ato em mim. Ele queria amar. Ele queria. Não pôde viver esse ato. Não pôde viver esse ato em mim. Ele queria amar a esse irmão. Ele queria amar ao Pai através dessas palavras. Mas eu, na fúria, dizia palavrões e não deixei o amor de Cristo viver nessas palavras. Então, agora eu peço perdão nesse ato de violência, o que foi, né? Reparamos com a reparação, porque Jesus chorava, reparava, recebia a ofensa, recebia a morte, a sua bondade e a seu amor divino nesse ato, que não dimos vida, para dar vida a nossas paixões, né? Verdade? Os temas de hoje, a humildade e o perdão do passado, reparar o passado, e agora podemos dizer refazer também junto com Jesus, e estamos vivendo em sua bondade, para que o passado também fique como um passado divino. Podemos receber a bênção. Muito bem. Obrigado, Pablo, por essas explicações aí, esclarecendo bastante. Que Deus continue te iluminando e abençoando. O Espírito Santo de Deus ilumine nossa mente e nossos corações e venha confirmar essas graças divinas em nossas almas. O Senhor Amém. quer reinar esses tempos essencialmente em nossos corações e em nossas almas. E que pela intercessão de Santo Aníbal, todos os anjos e santos de Deus e da soberana Rainha, desça sobre vós, vossas casas, vossa família, a bênção do Deus onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja de vossa força. Fiquem em paz e o Senhor os acompanhe. Uma ótima semana a todos e obrigado por estarem conosco nesta noite.